A história do desastre nuclear que estamos prestes a contar, apesar de pouco conhecida entre os portugueses, é 100% real e passou-se aqui ao lado, no nosso país irmão, o Brasil. Apesar de não ter sido um evento nuclear tão famoso quanto Chernobyl e Fukushima, foi classificado como nível 5, correspondente a acidentes com consequências de longo alcance, na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7. Esta sequência de eventos teve um impacto enorme na comunidade científica, assim como na vida e na cidade onde milhares de pessoas foram afetadas pelo incidente. 104 vidas foram perdidas ao longo de 25 anos, decorrentes dos acontecimentos que estamos prestes a relatar, e muitas mais pessoas ainda hoje vivem com as sequelas desta tragédia. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é sobre o acidente radiológico de Goiânia, é assim que se diz, Diana? Goiânia. Eu sou a Brigitte. E eu sou a Diana. E vamos então ouvir o que é que a Diana escreveu sobre este tema. Por acaso não sabia que tinha acontecido assim uma cena no Brasil. Estou curiosa, vamos lá. Um acidente radiológico aqui no Brasil, assim, não foi tão grave quanto Fukushima nem Chernobyl, mas foi um acidente impactou bastantes pessoas mesmo. Claro. Vamos lá. A vida no Brasil nem sempre é fácil, e muitas vezes as pessoas recorrem a métodos menos tradicionais e menos regulamentados para pôr comida em cima da mesa. Na manhã solarenga de 13 de setembro de 1987, dois sucateiros da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, localizada no interior do Brasil, ouviram rumores de que existiriam materiais valiosos num hospital abandonado da sua cidade. Entusiasmados com a ideia de fazer algum dinheiro extra naquele mês, os dois jovens, Roberto dos Santos Alves, de 21 anos, e Wagner Motter Pereira, de 20, tinham decidido finalmente visitar as ruínas do antigo Instituto de Tratamento para o Cancro. Eu não sei se é de ler Wagner ou Wagner. É Wagner. É com V. Já me disseram várias pessoas brasileiras que eles leem os Ws com V. Ok, pronto. Então, é brasileiros nos comentários, por favor, corrijam-nos se estivermos erradas, mas vamos ler Wagner. O local tinha sido encerrado e parcialmente demolido em 1985, apenas 2 anos antes, deixando, porém, algumas salas ainda de pé devido a disputas burocráticas sobre a pertença do equipamento médico que lá se encontrava. No entanto, o pouco que lá restava já se encontrava tomado pelo mato, sem portas ou janelas, ou seja, era de extremamente fácil acesso. Lá, os dois rapazes encontraram vários materiais de aspecto valioso e decidiram-se por uma curiosa cápsula que lhes chamou a atenção por conter um aspecto bastante único e materiais como chumbo e aço, que depois de desmontados pareciam ser excelentes para vender no ferro velho em troca de algum dinheiro extra. Mal eles sabiam que o destino lhes tinha reservado uma macabra sequência de eventos que nunca mais seria esquecida pela cidade de Goiânia. Here we go! Coitados, tenho mesmo pena de... O azar que algumas pessoas têm, não é? Yeah. Na noite do dia 13 de outubro, com o auxílio de um carrinho de mão, levaram um conjunto de quase 200 kg de material removido do hospital abandonado para a casa de Roberto, onde deixaram a cápsula debaixo de uma árvore no seu quintal para fazerem o desmantelamento. Nessa noite, o jantar foi abundante em celebração, o que, por infeliz coincidência, levou a que ambos os amigos se sentissem mal dispostos e vomitassem depois de jantar. No dia seguinte, Roberto acordou mais bem disposto e, apesar da ausência de Wagner, pôs mãos à obra. A cápsula tinha uma arquitetura difícil de desmantelar, o que fez com que Roberto levasse 3 dias a conseguir aceder ao chumbo e ao aço que ela continha. Com uma chave de fendas, ao final do dia 18 de setembro, Roberto eventualmente conseguiu obter o revestimento de chumbo que tanto precisava, obtendo também aço e lítio que se encontravam em cápsulas no seu interior. Nesse mesmo dia... Ui, desculpa. Não, estou a ver já aqui muitos elementos perigosos, né?
Sim, é assim, eu acho que eles estavam habituados a trabalhar com estes materiais em específico, só que o que havia lá dentro, Pois, vamos nesse ver. mesmo dia. Nesse mesmo dia, Roberto tinha fechado negócio com Devair Ferreira, dono de um ferro velho local. Será que é Devair? Deve ser. Este eu Devair. nunca ouvi. Devai. Soa assim. Soa bem. Devair Ferreira, dono de um ferro velho local, que lhe comprou a estranha cápsula, agora quase totalmente desmontada, que tinham trazido do hospital. E ao fim do dia, Roberto e Wagner foram levar o material ao seu comprador, utilizando novamente um carrinho de mão. A caminho do sucateiro, Roberto veio então a descobrir que Wagner não estava a sentir-se muito melhor desde o dia em que tinham feito aquele jantar de celebração, tendo ficado também com diarreia e um estranho inchaço nas mãos. No mesmo dia 18, Wagner dirigiu-se ao Hospital de São Lucas e foi diagnosticado com uma reação alérgica a algum alimento estragado que teria ingerido e foi aconselhado a manter-se em repouso para recuperar. Um mau diagnóstico. Foi. Opá, já sabes como é que é. Chegas ao hospital e eles... É virose. É tudo Claro. virose. No ferro velho, 2 funcionários continuaram o processo de desmantelamento da cápsula até que encontraram uma espécie de sal branco no seu interior. Chegada a noite, Devair passava uma última vez pelo pátio do seu ferro velho antes de ir para casa e reparou na escuridão num estranho fenómeno. Um intenso brilho azul celeste emanava da pequena cápsula trazida por Roberto e Wagner, vinda daquela substância que durante o dia parecia apenas ter o aspecto de sal comum. Ou seja, ele viu ali pauzinho branco, está-se bem, não vou cheirar isto, graças a Deus. Ele já tinha ido. Já Ui. nem ficava mais tempo. Mas ele olhou para aquilo a brilhar azul e pensou: está Aqui há algo gato. aqui. Uhum. Aqui há gato. Atraído pela beleza da sua luminosidade, Devair teve a sensação de que poderia ter ali um material muito valioso e talvez, quem sabe, místico ou sobrenatural. Num momento de êxtase, Devair decidiu levar a cápsula interior, que ganhou o nome de marmita, com o pó luminoso para sua casa, colocando-o na sala junto de uma parede para melhor apreciar o seu misterioso fenómeno de luz por este produzido. Ai. Infelizmente. Quê? Estava-me a rir, estou curiosa, quero saber o que é esse pó. Uf, este pó. Infelizmente não Pó de foi arroz. tipo rabo de peixe. Oh, quem me dera. Infelizmente, este pó luminoso não se tratava de nada sobrenatural ou místico, e sim de um material extremamente radioativo utilizado na quimioterapia. Estamos a falar de perto de 100 gramas de cloreto de césio, também conhecido como Césio-137, um pó conhecido por se agarrar com facilidade à pele e às superfícies mais próximas, aumentando o seu potencial de contaminação e contribuindo para vários eventos mais trágicos desta história. Bem, Então é cloreto de césio. exatamente. Ele na história ficou conhecido como o incidente de Césio da Goiânia, Ok. mais conhecido por Césio-137, é mais assim que eles se referem a este evento. Vamos lá. Muito bem, vamos lá continuar. Durante os 3 dias seguintes, o dono do ferro velho não se conteve em mostrar o seu achado a toda a gente, chamando à sua casa vários amigos, familiares e vizinhos para mostrar aquela curiosidade ao longo de vários dias. Entusiasmado, ele partilhou o pó de césio com várias pessoas, semelhantes a grãos de arroz que ao menor toque se desfaziam em pó. Querendo partilhar a sua alegria, Devair deixou até algumas pessoas levarem uma parte do césio para suas Ai, casas. Jesus. Não! Calma, vem aí melhor. Pintar a pele, salpicar a roupa e espalhar o pó pelas camas e pelos quartos para que estes brilhassem à noite. Ah, não. Eu entendo, tipo, imagina, eles... Não devia ser muito comum, tipo, purpurinas e essas coisas todas, sei lá. Coisas que brilham no escuro. Ainda hoje não é.
Sim, sim. Isto foi em que ano? Foi em 87. Pois, ok, faz sentido. É uma nova decoração radioativa. Isto Oh está-me my a dar. God. Como é que é? Radioatividade core aqui no quarto. Yeah. Pintar a pele e dormir em cima de pó radioativo. Eu, não. Opa, foi mesmo muito azar que estas pessoas tiveram. Enfim, devido à umidade do ar nesta zona, pois é o Brasil, Yeah. não é? O pó ainda mais facilmente se colava às pessoas e aos materiais à sua volta. Devair e a sua esposa, Maria Gabriela, receberam até crianças para brincarem com o pó em sua casa durante 3 horas. Apesar de se terem começado a sentir um pouco mal, com dores de cabeça e vômitos, mas ignoraram estes sintomas, atribuindo-a a alimentos estragados que tinham comido. Eu comia hipocondria e eu ia logo a correr para o médico, fazia exames a tudo. Pois, opa, se eu começasse assim a vomitar, eu não convidava pessoas lá para casa. É um bocadinho Não. estranho isso, não sei. Mas pronto, Jesus. hospitalidade acima de tudo. No dia 21, ao fim de alguns dias com sintomas gastrointestinais persistentes, Maria Gabriela, a esposa de Devair, procurou ajuda no Hospital São Lucas, onde recebeu o mesmo diagnóstico de Wagner, uma reação alérgica a comida estragada. Portanto, toda a gente comeu comida estragada aqui. Tudo mal. Bem, a sua mãe, ao saber que a filha se encontrava indisposta, saiu da sua cidade de Inhumas para ir prestar cuidados à sua filha na Goiânia, onde ficou desde dia 21 até dia 23, quando retornou ao seu município, levando consigo um grau significativo de contaminação radioativa. História do Covid all over again. Eles já tinham feito o Covid antes do Covid ser fixe. Exato. Só que pior. Pois, sim, definitivamente. Ouvindo falar da sua situação de saúde degradada do seu irmão, Ivo Ferreira decidiu ir visitar o sucateiro Devair com a intenção também de o ajudar. Mais um. Lá vai ele. Quando chega à sua casa, encontrou o irmão com um bronzeado estranho e Devair comentou que os seus dentes andavam até a parecer mais moles ultimamente e que até estava com dificuldades em distinguir o sabor doce do sabor salgado. Deus do céu. Isto Não é quero imaginar. contaminação Yeah. mesmo severa já a este ponto. Apesar dos sintomas, Devair continuava sempre fascinado com o material brilhante que tinha encontrado e mostrou novamente o pó que o mantinha obcecado a Ivo, que acabou por ceder ao entusiasmo e levar uma parte do material consigo para a sua casa no bolso das suas calças. Why? Why? E agora chega... O quê? Porquê? Porquê? Opa, eu entendo, era giro, era tipo... Temos de considerar também que foi numa época diferente de hoje em dia e foi com, se calhar, uma cultura bastante mais religiosa, que os brasileiros são, por norma, bastante mais religiosos que nós. Então eles veem estas coisas todas como sinais e como bênçãos e essas coisas e podem não ter associado imediatamente às partes negativas do que se estava a passar e pronto. Opa. Podes continuar. Bora. Chegando a casa, Ivo colocou o Césio na sua mesa de jantar para mostrar à sua esposa e à sua filha de 6 anos, Leide das Neves. Leide adorou o pó de Césio e passou a tarde toda a brincar com ele, pintando a sua pele com aquele brilho de fada mágico. Uma tia da menina que a tinha ido visitar nesse dia, Luísa Odete dos Santos, teve também contacto com a substância. Segundo o relato de Luísa, a Leide me chamou. Titia, vem ver a pedrinha brilhante que o papai me trouxe. Aí eu entrei no quarto e ela mesma apagou a luz. Realmente brilhava muito, parecia até soltar raios. À hora de jantar, e ainda com os dedos cheios de pó brilhante, Leide das Neves comeu com as suas mãos um ovo cozido que a mãe lhe tinha preparado. 15 minutos depois do jantar, Leide começou a ficar muito, muito doente e vomitou todo o jantar.
Isto mete-me impressão. Mas é que ela estava com os dedos cheios de pó, aquilo era tipo cheetos, e ela comeu o ovo, e o ovo cheio do pozinho. Eva percebeu-se então que tinha ficado com uma queimadura na virilha, no local onde estaria o bolso que transportou o Césio até sua casa. Nós temos a foto da Leida a passar. Sim, uma menina fofinha. Muito, muito, muito fofinha. Coitadinha. Está aqui. Exatamente, está a passar agora mesmo. Está aqui a nossa Leide. No dia 28 de setembro, Maria Gabriela, esposa de Devair, começou então a desconfiar do pó mágico que o marido trouxera, pois os sintomas tinham começado no dia em que ele trouxe a marmita e tinham-se espalhado por toda a gente após o marido ter trazido aquele material lá para casa. Ou seja, ele chegou ali, por quem ele distribuiu também ficaram com sintomas. Tu ficas com pó, tu ficas com pó. E ficamos tipo, todos radioativos. Pó para ti, pó para ti, pó para ti também. Podia ser tipo alguma coisa que se andasse a pegar também, não é? Mas a Maria Gabriela viu bem. Ela viu bem o que estava a passar. Se calhar já foi tarde. Pois... Eu acho que ela já desconfiava há bastante tempo, mas o marido estava tão entusiasmado que ela ficou tipo, pronto. Vou deixá-lo brincar mais um bocado e pronto. Quando ele estiver completamente moreno, Exato. completamente look de solário, eu paro. No total, 22 pessoas da família Ferreira entraram em contacto com o Césio, espalhando estes estranhos sintomas por toda a gente como se de uma maldição se tratasse. Após o incidente com Leite das Neves, Maria Gabriela decidiu finalmente tomar ação e levar o estranho pó para a vigilância sanitária da cidade. Ajudada por um dos funcionários do Ferro Velho, um homem de nome Geraldo, eles colocaram a cápsula de Césio num saco de pano e apanharam o autocarro para a vigilância sanitária, com Geraldo de saco ao ombro. Lá foram eles pelo autocarro com material radioativo. Contamina mais gente. Ali, pipi. Quando chegaram ao edifício da vigilância sanitária, Maria Gabriela começou por pousar o saco na escrivaninha de um funcionário e explicou a estranha situação em que se encontrava e todos os sintomas incessantes que tinham vindo a afligir os familiares e amigos que tinham entrado em contacto com o maldito material, dizendo que aquele pó estava matando a sua gente. Apesar do relato dramático, ela deixou claro que este material tinha sido encontrado no abandonado Instituto Radiológico. O funcionário que a atendeu, um veterinário de 39 anos, não compreendeu muito bem a situação, mas assustado com as declarações de Maria Gabriela, decidiu mover o material da sua escrivaninha para uma cadeira cá fora, no pátio da vigilância sanitária, onde o saco permaneceu exposto ao sol e ao vento durante um dia. Oh, meu Deus! Podia ter sido pior, atenção, ainda vem aqui uma parte que uma pessoa até fica de coração nas mãos, tipo... então quero ver. Por favor. Tem uma foto a passar do saco. Acho que alguém tirou uma fotografia ao saco. Isto é o pó, o Césio. Exato. Pelo menos foi o que o Google me disse. Está aqui o saco. Cá está o saco. Ficou ali a apanhar solzinho e a apanhar ventinho. Acho que a parte do vento é que é pior, o sol, acho que é. Pronto. Se calhar mandou lá várias partículas para outros sítios e pessoas. Pois... Já vamos ver como é que isso resultou. Durante este período, vários funcionários mostraram curiosidade pelo conteúdo do saco. Abriram-no e espreitaram, tendo sido várias pessoas contaminadas em diferentes graus de exposição ao Césio. Ao saírem da vigilância sanitária, Maria Gabriela e Geraldo dirigiram-se novamente ao Hospital de São Lucas, onde receberam um novo diagnóstico de doença tropical. Eu sei que provavelmente quem nos está a ouvir, provavelmente se for do Brasil sabe o que é uma doença tropical, mas nós aqui em Portugal não... Eu não fazia ideia. Tu sabes o que é uma doença tropical? Não faço ideia. Pois. Eu diria que é uma doença que apanhas quando vais para algum sítio tropical. Pois. A gente não é dos trópicos. Aqui está frio no inverno. Portanto, eu deixei aqui uma nota a dizer: doenças tropicais são doenças de áreas insalubres que incidem sobre populações pauperizadas, ou seja, com tendência a classe baixa, a serem pobres, e colonizadas,
que que historicamente se encontrem nos trópicos. Porquê que tem de ir lá o português para colonizar, para ficar doença tropical? Nós somos mesmo evil, fogo. Opa. A medicina tropical lida com complexos ciclos de vida de parasitas em diferentes hospedeiros, vetores e a influência de processos biológicos e ciclos económicos. Ou seja, económicos. Eu fiz aqui copy-paste de uma Wikipédia muito estranha. Basicamente eu acho que isto são, pelo que eles estão aqui a descrever, são tipo mosquitos e coisitas que se acumulam na água, bactérias e coisas assim. Sim. Que são típicas aqui dos trópicos, e se não tiveres muita higiene, isto espalha-se por toda a gente. Porque toda a gente bebe da mesma água e coisas assim. Ok, águas paradas e afins. Sim. Esse género de... Pronto. Aqui também devemos ter coisas do género, mas pronto. Não em grande escala, mas... Pois, porque aqui também não tem a umidade que tem lá no Brasil. Aquilo... Pelo menos nesta zona acho que tem um rio a passar por perto, portanto também era ainda mais úmido, e já é uma zona tropical que por si já é úmida. Pronto, já aprenderam o que é uma doença tropical. Today we learn. Yes. Foram então encaminhados para o Hospital de Doenças Tropicais. Tinham um hospital dedicado a isto, atenção, isto devia ser uma coisa bastante comum. Yep. Em conjunto com mais 10 pessoas que foram aparecendo com sinais e sintomas semelhantes, onde alguns médicos começaram a reparar nas lesões de pele no ombro de Geraldo, do lado em que ele tinha levado o saco, e nos vários dedos e mãos inchadas de outros pacientes, chegando à suspeita que poderiam estar perante um caso de contaminação radioativa. Temos também imagens de uma mãozinha que ficou magoada por causa desta questão. Isto realmente causa uma espécie de ferida, tipo queimadura, fica tipo uma bolha. É uma bolha gigante. É isso. Não é que fiques tipo com aquilo a arder como se fosse, quer dizer, não sei se fica a doer, mas fica uma espécie de bolha tipo queimadura mesmo. Ora... Os médicos do Hospital de Doenças Tropicais perceberam então que poderiam estar perante uma situação grave que exigia uma investigação séria. Pediu-se então ao físico Walter Mendes Ferreira, que se encontrava naquele momento de férias na Goiânia, que examinasse o pacote deixado por Gabriela e Geraldo na vigilância sanitária. Cá vamos nós. Na manhã do dia seguinte, no dia 29 de setembro, Walter dirigiu-se ao escritório de Nuclebras. Nuclebras? É assim que se diz? Nuclebras. Nuclebras? Nuclebras. Não sei. Nunca ouvi tal palavra. Nem eu. Onde pediu emprestado um medidor de Geiger de grande amplo alcance que lá tinham usado para fins geológicos. Ou seja, é aquelas máquinas que fazem... Acho que quem viu Chernobyl está a par dessas máquinas, porque eles usaram imenso. Mas é geralmente usado também em jogos e tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, em Fallout, está agora a sair uma série também. Sim. Estão ali... Assim que ligou o medidor a cerca de 80 metros do edifício da vigilância sanitária, o medidor disparou, acusando imediatamente o grau máximo de radiação que conseguia medir. Shit. Pois, estavam a 80 metros do edifício. Acreditando que o aparelho já se encontrava estragado, Walter regressou ao escritório de Nuclebras para o substituir, voltando a dirigir-se para a vigilância sanitária por volta das 10 da manhã, com um novo aparelho de igual alcance. Novamente, o aparelho acusou o nível máximo de radiação antes mesmo de chegar ao edifício, o que finalmente convenceu Walter que estava perante uma fonte de radiação muito potente. Imagina o pânico desta gente. Ai, meu Deus. Eu entrava em pânico. É que tipo, tu nem sequer sabes se é tipo, ok, tá no máximo, mas qual é o valor total de radiação que eu estou aqui exposto neste momento? Porque nem sequer consegues medir. E a pensar tipo, o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, sintomas e afins, deve ser. Pois, porque
estes sintomas tu podes ter naquele momento, certo? Mas passado muitos anos tu podes ganhar cancro e leucemias e what the fuck, coisas assim mesmo esquisita. E mesmo se tiveres filhos, é muito mau porque eles podem sair com problemas. Entretanto, no edifício da Vigilância Sanitária, os funcionários estavam cada vez mais preocupados com um saco de pano trazido por Gabriela e pediram a ajuda dos bombeiros para descartar aquele pó. Chegados ao local, os bombeiros decidiram que o melhor a fazer seria eliminar aquele saco atirando-o a um rio ali perto. E encontravam-se em processo de fazer precisamente isso. Mas como? Como é que deixaram isso acontecer? Pois, eles pensaram, isto está a contaminar toda a gente, vamos limpar atirando ao rio. Ai não posso. Bora. Felizmente, Walter chegou ao local a tempo de impedir que tal fosse feito. O que teria sido uma catástrofe ambiental inimaginável, visto que o rio em questão fornecia água fresca e peixe não só a Goiânia, como a mais de 8 cidades na zona. Grande Walter. Grande Walter. O Walter chegou lá. Eu estou a imaginar isto tipo um filme na minha cabeça, meu Deus. E depois? Após algum esforço, Walter convenceu todos os presentes a abandonarem o edifício e o corpo de bombeiros, em conjunto com a polícia militar. Isolaram o prédio da vigilância sanitária, impedindo o seu acesso. Isto, opá, é sempre assim, tipo uma pessoa chega e diz não, isto é super perigoso, e demora sempre imenso tempo a convencer toda a gente. É isso. E não acreditam que é pó de fada. Opá, não sei. Mas é que estes aqui eram médicos, não sei, deve ter sido tipo, não deve ser tão grave quanto isso. E depois... Walter dirigiu-se então para o Ferro Velho à procura de Maria Gabriela para tentar obter o seu relato em primeira mão e analisar o grau de contaminação dos locais envolvidos. No Ferro Velho de Devair, depararam-se novamente com níveis de radiação superiores à escala que o aparelho possuía, o que levou Walter a investigar também a casa do casal. Imagina, se o Ferro Velho já estava nos níveis máximos e o pozinho só esteve lá tipo um dia... Mas na comida e afins, não é? Imagina na casa deles como é que aquilo estava, meu Deus. Quando lá chegou, deparou-se com um terrível cenário de contaminação total em que todas as pessoas, todas as superfícies e até os animais eram fontes de radiação. Imagina, tipo... Vinha passar um gato, pipi, pipi, pipi. Que horror. Isso tem piada. Tem piada e não tem. Ao mesmo tempo. Opá. É que uma pessoa fica tipo, Jesus, o que é que se passou aqui? Indo à casa de Ivo, encontrou a sua filha, Lady, com o qual ficou chocado, pois a menina emanava quantidades imensas de radiação, sendo até perigoso estar próximo dela. Imagina, tipo, tu metias uma sopa à beira da miúda e a sopa ao fim de 2 minutos estava quente. Que horror, meu fogo. Já podia comê-la. Não, podia nunca podia. Nunca ia arrefecer. Nunca ia arrefecer a sopa, coitadinha. Ai, caralho. Eu vou para o inferno. Opá, imagina a tua filha. Ai, meu Deus. Não consigo. Enfim. Com alguma dificuldade, novamente, não é? Walter lá conseguiu convencer Devair, a sua família e alguns vizinhos a abandonarem o local. Imagina, olha, tens de abandonar as tuas casas agora. Pois corria um grave risco de vida naquele ambiente contaminado. Seguidamente, Walter pediu à polícia militar para isolar também aquele local. Saindo dali, Walter foi à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para comunicar a tragédia às autoridades, exprimindo a importância e urgência daquele assunto, o que, após alguma insistência, novamente, acabou por convencer os funcionários a deixarem Walter falar diretamente com o secretário da Saúde. Pois, isto era bastante urgente, tinha mesmo de ser falado com os higher-ups, porque... O senhor secretário, ao ser informado sobre o ocorrido, prontamente entrou em contacto telefónico com o diretor do Departamento de Instalações Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, eles chamam-lhe CNEN. Será que é assim que eles chamam? CNN.
Eu acho que deve ser CNEN. Parece mais fácil. E o coordenador para as emergências nucleares, transmitindo-lhes o que se estava a passar na cidade de Goiânia. Finalmente, cientes da severidade da situação, este grupo de pessoas não tardou em adotar as primeiras medidas durante o período compreendido entre as 16 horas e as 22 horas do dia 29 de setembro. Portanto, 10 da manhã descobrem que está tudo radioativo, às 16 já tinham conseguido mobilizar os esforços necessários. Muito bom. Foi bom, sim. Sim, não foi tão tipo em Chernobyl que aquilo foi tipo, ui, não, ui, amigo, não, radioativo, não. Que é isso? Por favor, é só um pauzinho preto a cair do céu. É. Logo de início, o Hospital de Doenças Tropicais foi informado de que aqueles 10 indivíduos ali internados estavam contaminados por Césio-137 e que sofriam efeitos agudos de exposição radioativa, de modo que todos eles deveriam ser isolados e tratados com as precauções e métodos adequados a tal diagnóstico. Ou seja, eles estavam lá com os outros doentes normais, tiraram de lá e tipo, isolamento, tipo Covid, mas mais. Confinamento total. É mesmo. Deu-se então o alerta para vários segmentos da Defesa Civil e reexaminou-se os locais designados como contaminados, com aparelhos de maior alcance, para se perceber os valores reais de radiação com que se estava a lidar. Ou seja, mesmo muito, muito, muito radioativo. Para eles não terem aparelhos e terem de ir buscar sei lá onde. Sim. Credo. A Secretária da Saúde organizou também um estádio olímpico que se localizava no centro da cidade, para que se pudesse servir de centro de rastreio de radiação e monitorização de vítimas deste incidente. Isto tem boas semelhanças com o Covid, a sério. Estou a reparar que sim. Fizeram também ali um pequeno hospitalzinho de campanha. Foi neste momento que os meios de comunicação começaram a noticiar o acidente da Goiânia, dando a conhecer as trágicas histórias destas vítimas a todo o mundo. Várias pessoas perceberam pela televisão e outros meios de comunicação que poderiam estar em risco de contaminação radioativa por viverem perto das zonas contaminadas na Goiânia e dirigiram-se então para o Estádio Olímpico a fim de serem analisadas. Teve assim início a formação de um contingente representado por mais de 112 mil indivíduos, que foram examinados durante os 2 últimos dias de setembro e ao longo de todo o mês de outubro daquele ano. Um dos últimos eventos do dia 29 de setembro ocorreu por volta das 22 horas, quando um funcionário de Devair, que se oferecera para cortar o revestimento de chumbo do aparelho radiológico, se encontrou com o físico Walter, enquanto estava a ser monitorizado no Estádio Olímpico. Este funcionário contou-lhe como a fonte radioativa tinha sido desmontada, onde as partes estavam depositadas e o que fizera com a carcaça do aparelho. Com estas informações, foi possível finalmente travar a progressão da contaminação, pois todas as fontes de radiação conseguiram ser encontradas e interceptadas, impedindo que o acidente alcançasse proporções maiores. Bem, este senhor foi um herói. Foi. Foi mesmo. Foi tipo os bombeiros a porem o Césio no rio, mas ao contrário. Credo. Meu Deus. Tais informações foram utilizadas a partir do dia 30 por grupos de técnicos do CNEN, recém-chegados à Goiânia, que passou a identificar com auxílio de monitores alguns outros locais altamente contaminados, como algumas casas na vizinhança de Devair e o autocarro que Maria Gabriela e Geraldo apanharam para se dirigir à vigilância sanitária, com o Césio embrulhado no saco de pano alguns dias antes. Pois, é como tu tinhas dito, o autocarro ficou contaminado também, né? Ui! Ai, estou aqui com um pelo. Olha, estou contaminado. Pelo de gato, afinal. Pelo de gato. Ai, como é que eu fiquei com tanto pelo de gato? Pronto, vamos passar à frente. No Estádio Olímpico, as vítimas de radiação eram sujeitas a uma descontaminação inicial através de um banho de água, sabão e vinagre. Ou seja, já sabem, se encontrarem um pó esquisito que brilha no escuro... Água, sabão e vinagre, sai tudo. Sai tudo. Está excelente.
Se às vezes tocarem naquelas estrelinhas que as crianças colam no teto para dar luz à noite, sabe? Vinagre. Ui, meu Deus do céu. Eu estou mesmo cheia de pelos de gato no nariz. Fogo. Sei como é que Esperemos isto que não aconteceu. tenha césio. Ai, imagina. Ai, meu Deus, imagina. Deve ter havido animais a correr por ali fora e... Eu não sei como é que isto se passou. Eu nem sequer estou a segurar no gato. Agora até eu estou tipo a achar que tenho. Está a passar. Também tens gatos. Tenho. Pois, eles agora com o calor ficam todos a depenar. Então, 249 indivíduos foram identificados como vítimas do incidente radiológico, com diferentes graus de contaminação. Dentre estes, foram identificados 22 que tinham sido altamente expostos. Estes foram imediatamente isolados, sendo que 11 deles foram enviados ao Hospital de Doenças Tropicais. Ok, mas o Hospital de Doenças Tropicais ficou a tomar conta deles? No dia 29 de setembro, os médicos do Hospital de Doenças Tropicais e da Comissão Nacional de Energia Nuclear examinaram cerca de outros 90 indivíduos contaminados. Os 22 indivíduos identificados como altamente contaminados foram posteriormente encaminhados para o Hospital Geral da Goiânia. Ok, então acabaram por sair do Hospital das Doenças Tropicais. Os demais permaneceram reunidos no Estádio Olímpico e foram isolados com auxílio de biombos improvisados e agrupados segundo o grau de contaminação, sintomas clínicos e grupos familiares. Cerca de 120 dos 249 contaminados foram ali mesmo descontaminados e receberam alta no mesmo dia. Assim sendo... Not bad. Como? Not bad, sim. Chegaram ali, tipo, olha, eu vi o césio, assisti a isto tudo, foi giro, e agora lavem-me com sabão e vinagre, tá, ok, eu vou poder para ir casa. para casa. Está tudo bem. As outras pessoas é que não tiveram esta sorte. Assim sendo, 129 indivíduos constituíam o grupo que, a partir de então, passou a receber acompanhamento médico regular, muitos deles impedidos de sair do Estádio Olímpico e regressar às suas casas durante semanas, até a descontaminação total e profunda se encontrar finalizada. Meu Deus, imagina o horror que estas pessoas passaram. Horror mesmo. Acho que não consigo mesmo, imagino. Não dá. Bora. Semanas e semanas no estádio, para aqueles que nem foram assim tão contaminados quanto isso. Semanas e semanas ali, tipo, não podes voltar para casa, tens de estar ali na barraca. Deus do céu. Destas 129 vítimas, 79 apresentavam quadros de contaminação externa e, portanto, menos grave, recebendo tratamentos de maior leviandade. No entanto, outras 14 pessoas tinham um quadro clínico agravado por terem sofrido também de contaminação interna e acabaram por ter de ser internados a nível hospitalar, tendo alguns deles sido enviados para o Hospital Naval Marcílio, no Rio de Janeiro. Entre as vítimas hospitalizadas estavam Leite das Neves e a sua mãe, Gabriela, e a sua tia Luísa. Bem, pois... isto aqui colava-se a tudo, portanto as pessoas inadvertidamente acabavam por respirar, acabavam por, pronto, aquelas coisas de meter a mão na cara e nariz. Enfim, já todos sabemos depois do Covid como é que estas coisas funcionam, não é? Lavar as mãos, não é? Mas aquilo nem com água saía, portanto era igual. Pois, opá, também era difícil adivinhar que era suposto lavar as mãos com sabão e vinagre e água. Acho que ninguém passa por isso. Em entrevistas dadas posteriormente ao acidente, Luísa recorda que o tempo de isolamento e as lesões que advieram do contacto com o césio foram completamente inesperadas. Por sorte ou azar, quando Luísa visitou Leite pela primeira vez, algum pó caiu no seu peito, criando uma lesão aberta, imediatamente, que a impediu de continuar a dar de mamar à sua filha de 7 meses. O que provavelmente salvou a bebé de ser contaminada internamente e enfrentar as consequências nefastas da substância no seu organismo. Pois... essa é que foi a sortudo. Pois, imagina estares a beber leite radioativo. Coitada. É que, imagina, se nós adultos já temos dificuldade em lidar com estas coisas, um bebé... não sobreviver. Não, acho que teria sido fatal mesmo.
Ao longo do mês de outubro, Lade e Gabriela viram a sua situação agravar, apesar de Lade se manter sempre bem disposta e tentar até trazer palavras de conforto, brincando com o resto das vítimas que se encontravam isoladas com ela, mesmo quando a menina já se encontrava prostrada. Gabriela, que temos uma foto do estado em que a Gabriela ficou a passar aqui nas imagens em cima, é essa senhora que está com o cabelo a cair. Eu relembro que a Gabriela tinha 29 anos. A mãe? A Gabriela era a esposa do Devair, exato. Era a mãe da Lade. Eu acho que ela era tia da Lade ou era mãe da Lade? Não, a tia era a Luísa. Ok, sim, devia... Sim. Opa, ela ficou mesmo, tipo... Está aqui. Tu olhas... Está aqui, Podem 29 anos, imagina. Super... Ficou mesmo muito mal. Por acaso, ali na foto não dá para ver muito bem, mas ela tem partes do cabelo que simplesmente saltaram fora, tipo... Sim. Tipo, pronto, radioterapia é basicamente isto. Isto era um aparelho de radioterapia, ou seja, tu levavas com esta radiação para tratar o cancro, não é? Mas neste caso eles levaram com quantidades abesbílicas de radiação e não era suposto. Aliás, as pessoas quando fazem radioterapia ficam exatamente com estes sintomas, com queda de cabelo, com vômitos, sim. Exato. Gabriela desenvolveu hemorragia interna com lesões principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além de perda de cabelo. Coitadinha. Ela até dá para ver que está com a tiroide inchada. Sim. Já a Lade desenvolveu gradualmente um inchaço na parte superior do corpo, lesões na pele, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna, que terminou num quadro de septicémia. Não sei se vocês sabem o que é septicémia. Sabes o que é? É a infecção geral, não é? Uhum. É tipo o corpo todo infeccionado. Pronto. É mesmo muito grave. Se apanhar septicémia, reza. Aproximadamente um mês depois do contacto inicial com o Césio, no dia 23 de outubro, Lade das Neves não resistiu e tornou-se então a primeira vítima fatal deste incidente. A menina foi a primeira? Foi a menina que comeu o vinho. Opa. Seguida da sua mãe, que acabou por falecer horas mais tarde, ao final do mesmo dia. Sinceramente, ainda bem não, mas eu se fosse mãe dela quereria, tipo, falecer no mesmo dia, assim, tipo, esquece. Sim. Que horror. Eu não... Se ficar nesta agonia de ter visto uma filha morrer... Não. Por amor de Deus. Concordo. Lade foi enterrada em Goiânia, dentro de um caixão de chumbo, e o seu enterro foi cercado de polémica, uma vez que mais de 2.000 pessoas se reuniram no cemitério para impedir que ela fosse enterrada ali. Estas pessoas temiam que o enterro de Lade das Neves pudesse contaminar toda a área do cemitério e constituir um perigo para a saúde pública dos visitantes do local. Pedras e paus foram lançados enquanto o caixão dela era enterrado. Enfim, coitadinha. Crazy, mesmo. Mas, por um lado, eles tinham razão em ter medo, mas normalmente caixões de chumbo são exatamente o que se tem de usar nestas situações para não passar. Para não passar, não é? Porque depois também fica debaixo de terra, passa para a água que está no local. Seria uma chatice. Naquela mesma semana, faleceram também 2 jovens, ambos funcionários de Devair. O primeiro foi Israel Batista dos Santos, de 22 anos, que trabalhou na fonte radioativa principalmente para extrair o chumbo. Esta vítima desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas, falecendo 4 dias depois de Lade e Gabriela, a 27 de outubro de 1987. No dia a seguir, faleceu Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também é muito novinho, que também trabalhou na fonte radioativa. Este desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos no coração. Estes 4 mortos são os únicos contabilizados pelos dados oficiais relativos ao incidente, pois foram os únicos a falecer devido ao síndrome de radiação aguda,
apesar de muitas outras pessoas acabarem por falecer devido a outros problemas de saúde física e mental causados pelo incidente. Portanto, as outras pessoas não morreram daquela exposição inicial, mas mais tarde acabaram por ter aqueles problemas todos de cancro e essas coisas todas. Não, a sério, não consigo mesmo imaginar. Preferia ir logo. Pois, opa, é que a vida inteira a sofrer. Mas é que eles devem também ter tido todos estes sintomas, mas não morreram e depois ainda voltaram a ter mais coisas. Sim, sim. Deve ter sido horrível mesmo. Apesar de terem sobrevivido à exposição de toda aquela radiação, Ivo e Devair levaram consigo sentimentos extremos de culpa sobre o incidente, acabando por cair em depressão, o que indiretamente os levou à sua morte prematura poucos anos depois. Devair, o dono do ferro velho, tornou-se alcoólico, acabando por falecer de cirrose, apesar de que na altura também tinha um cancro. Mas a causa da morte foi cirrose mesmo, porque bebia demasiado álcool. Faleceu 7 anos depois do incidente em 1994. Já Ivo, o pai de Leite das Neves, passou a fumar 6 maços de cigarro por dia e relatos indicam que ele se encontrava sempre muito retraído, cabisbaixo e não fazia questão de lutar pela vida, morrendo 16 anos depois, em 2003, de enfisema pulmonar. E ainda durou bem. Ainda durou. Jesus. Pois, este problema do enfisema pulmonar é bastante típico de quem fuma tudo isto. Além de perder amigos e parentes, as pessoas contaminadas perderam bens, desde roupas e objetos pessoais a casas inteiras. Luísa, por exemplo, ficou com poucas fotos da época, pois uma grande parte das fotos teve de ser deitada fora e apenas algumas puderam ser descontaminadas pelos técnicos. Imagina, até fotografias tiveram de deitar ao lixo. Ao todo, a limpeza produziu 13.500 kg de resíduos radioativos que tiveram de ser condicionados em 14 contentores, que foram totalmente lacrados e permanecerão perigosos por mais 180 anos. Isto... Jesus. Imagina, foi casas inteiras, tiveram de deitar abaixo aquilo tudo, tiveram camas, armários, cozinhas, tudo, roupa, tudo o que estas pessoas tinham foi para o lixo. E ainda hoje é radioativo. E vai continuar a ser. Nós vamos morrer e aquilo vai continuar radioativo. Para armazenar este lixo atómico foi criado o Parque Estadual Telma Ortegal, em Goiânia, onde se encontra uma montanha artificialmente criada a partir destes resíduos, revestida de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de cimento e chumbo. Ou seja, tu podes basicamente trepar para cima do lixo radioativo. Se bem que eu acho que seria desrespeituoso fazer isso. É para tirar uma foto para o Instagram. Ai, Jesus! E a foto saía com bué artefactos e tu tipo... se calhar, walk away. A CNEN ativou posteriormente o Centro Regional de Doenças Nucleares do Centro-Oeste como unidade técnico-científica. O quê? O Centro Regional de Ciências, não é de doenças. Estou maluca hoje. Estou radioativa. Já contaminou. Contaminou aqui, eu de tanto ler. Então, a CNEN ativou o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste como unidade técnico-científica com competência principal de exercer o controle institucional sobre o depósito final de rejeitos radioativos de Césio-137. Portanto, eles ficaram de deitar fora aquilo tudo. Esperemos que sim. Durante Mas para o Rio anos... não. Para o Rio não. Para o Rio não. Não para o Rio. Não, foi aquela montanha que eles fizeram, o parque. Sim. Durante anos, a Goiânia foi marcada pela má fama deste incidente. Pois, não é? Tendo dificuldade em atrair novos residentes por receio de alguma contaminação acidental. Somente no fim dos anos 90 é que a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os seus novos inquilinos, através de ações do município e do governo estadual para revitalizar a região,
revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. Aos poucos, a região atingida pelo acidente vem sendo valorizada, aumentando o interesse de grandes empreiteiros em construírem prédios de luxo onde antes eram apenas casebres abandonados. Portanto, capitalismo. Eles chegaram ali Claro. e tipo, É como aos aliens. sim, sim. Agora é prédio de luxo aqui. Se for Exato. prédio de luxo, spa radioativo, está tudo É. bem. Uma massagem de algas radioativa. Fica. Opa, mas também imagina, se fizessem casas de classe média, as Ninguém pessoas ia. não iam querer comprar. O acidente foi descrito em vários documentários internacionais, além de filmes, programas de televisão, canções, artigos académicos, teses e livros. Um dos exemplos disto é o filme Césio 137, O Pesadelo em Goiânia, de Roberto Pires, e até em Star Trek, o episódio Thine Own Self. E o episódio Daddy's Boy de Dr. House foram claramente inspirados neste acidente. São mesmo parecidos, estive a ler e é tipo, ok, é tipo o acidente da Goiânia, mas aqui, Adaptado. inserido no contexto. Os eventos aqui relatados hoje tiveram repercussões nas leis a nível mundial e mudaram para sempre o rumo da história e o modo como se legisla e cuida de materiais hospitalares radioativos. Nunca mais foi o mesmo para evitar que tragédias similares pudessem ter lugar em outros locais do mundo. Aos poucos, a Goiânia foi recuperando, mas jamais esquecerá as vítimas do Césio 137. The End. Isto é uma história triste. Bastante triste. Principalmente pela menina e pela mãe, que foram logo E as primeiras. assustador. Pois, coitadinhas. Mas é mesmo assustador o que... Sei lá, isto podia acontecer a qualquer pessoa, literalmente. Também não é muito comum ir assim a um hospital abandonado, pegar numa cena e desmontá-la, né? Opa, é assim, segundo o que eu percebi, aqui nesta zona era até relativamente comum eles fazerem, tipo, pegarem coisas e levarem ao ferro velho, porque, pelo que eu percebi, não era uma zona exatamente com muito dinheiro, então as pessoas também faziam muitos piscados, safavam-se. Bem, neste caso não se safaram. Neste caso, E correu nós? mal mesmo. E nós, se tudo correr bem e se não ficarmos radioativos, voltamos para a semana com um novo episódio. Até lá, cuidado com o que vos observa na escuridão. Se for um pauzinho brilhar azul, azul. a verdade. Se for pauzinho azul a olhar para vocês na escuridão, fujam. Olha, os meus dentes hoje estão a fizeram jus a esta história, porque eu estou com os dentes azuis porque comi uma chicla que deixa a boca azul. Então, foi por isso. Percebes? Percebem? Foi por isto. Eu sabia que íamos falar de pós azuis. Tu já querias entrar no mood, entrar na estética. É isso, Ai, pessoal. meu Deus. Até para a semana. Até para a Beijinhos. semana, pessoal. Bye, bye. Tchau.